Bom dia a todos. A Abrazel, o Sindebrabar, Sindotéis, entidades que representam o nosso setor, realizam juntas e unidas um diálogo com 8 candidatos a prefeito, participando também candidatos a vereadores ligados ao setor. Gostaríamos de receber todos os candidatos, mas de forma democrática, como as entidades precisam e devem ser, consultamos nossos associados para as escolhas nos 4 encontros, dia 20, 21, 23 e 27. Hoje, dia 20, começando são 8h19, terça-feira, aqui nessa belíssima casa, o restaurante Devon, que é nosso anfitrião do estabelecimento, obrigado ao Augusto, estamos recebendo os candidatos: João Arruda, candidato a prefeito de Curitiba; professora Sheila Toledo, candidata a vice-prefeita; Noêmia Rocha, candidata à reeleição, vereadora, que serão recepcionados, que eu chamarei aqui já na frente, o presidente da Abrazel, Nelson Goulart, que vão recepcioná-los, Gustavo Graça, que é o presidente do Sindebrabar, e o José Petri, que é o presidente do Sindotéis. Por favor, vem aqui na frente. Nelson, Petri, o Gustavo, e assim os nossos candidatos. E agradecemos a presença de hoje. João Arruda, por favor, que você é recepcionado. Professora Sheila. E a nossa vereadora e candidata à reeleição, Noêmia Rocha. Podem agora pegar os lugares aqui, tá? Por favor, aqui João Arruda, aqui. João Arruda, professora Sheila. Aqui, faltou uma cadeira, pegaram uma cadeira aqui. Opa, aqui, ó. Professora Sheila, aqui, ó. Noêmia, presidente Nelson, Gustavo, José Petri. Este evento está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook das 3 entidades e depois ficará no YouTube à disposição de todos. Até porque, né, presidente? O pessoal está tudo trabalhando agora, né? Os donos de bares, lanchonetes, restaurantes, todo bar mesmo deve estar dormindo. Quem trabalhou até tarde, está todo mundo ainda, mas vai ficar à disposição do YouTube. E quem trabalha hoje, tem gente, tem dono de restaurante que já ligou, já está no Facebook, trabalhando lá, cozinhando com o Facebook ligado. Presencialmente, respeitando o distanciamento, os protocolos e os números de participantes estão com a gente representando o setor de eventos, de bares, lanchonetes, hamburguerias, food service, os shoppings, as lojas de restaurantes do shopping e de toda a alimentação fora do lar. Aqui estão presentes aqui. Alô? Estão presentes. Os presidentes e candidatos terão 5 minutos para se apresentar, falar da sua entidade, os candidatos falar por que estão disputando, e depois vai ter, as entidades vão fazer 2 perguntas para o majoritário, para os candidatos João Arruda, professora Sheila, e terá uma pergunta também, cada entidade fará também para a candidata à reeleição, a Noêmia Rocha. Após será entregue no encerramento um documento que foi feito pelas 3 entidades das reivindicações para 2021-2024. Aí vocês vão assinar recebendo esse documento, e é muito importante que vocês leiam com atenção, porque realmente é a nossa vida, são os empregos, é a sobrevivência desse setor que hoje
né? São mais de 12 mil micros e pequenos negócios, que geram mais de 72 mil empregos diretos aqui na cidade de Curitiba. Então, vou passar a palavra então para o presidente da Abrazel, Nelson Goulart, que vai se apresentar, tem 5 minutos, falar da entidade, depois para o Gustavo e o Petri. Bom dia a todos. Eu vou falar sentado, né? Vamos ficar à vontade. Queria dar as boas-vindas aos candidatos e agradecer a presença. O nosso setor é um setor, como sabem, que gera muito emprego e principalmente emprego para jovens. E esse é um dos temas que a gente depois vai discutir com vocês. Então, meu nome é Nelson Goulart, eu sou presidente da Abrazel, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. A Abrazel é uma das 10 entidades mais representativas e influentes hoje no país. A nossa associação está em todos os estados, né? E aqui no Paraná nós estamos em Curitiba, Londrina, Maringá, Guarapuava e Foz do Iguaçu. Aqui em Curitiba, a nossa associação congrega centenas de empresários e é extremamente atuante na área. Qual é o objetivo da Abrazel? É desenvolver os negócios e evoluir com a comunidade. Então esse é o nosso objetivo principal. Não existe nada fora da comunidade, tudo é dentro da comunidade. E a nossa comunidade vai ter um alcaide, vai ter um prefeito, e nós precisamos estar juntos nessa condução em direção à melhoria das condições de vida, do objetivo principal de todo mundo, que é se aproximar o máximo possível da felicidade. Então a Abrazel, ela tem essa intenção, melhorar o ambiente de negócios para que todos possam evoluir, e isso só pode acontecer dentro da comunidade, né? Então, renovando o meu agradecimento pela presença, eu vou passar aqui agora o microfone ao Gustavo, e a quem eu também quero agradecer, e ao Petri, por essa parceria, porque as associações e os sindicatos, trabalhando juntos, como a gente tem feito nos últimos anos, nos últimos tempos, que propiciaram que a gente ainda estivesse vivo para lutar mais um dia. Então, eu queria também agradecer a vocês dois por essa parceria. Bom dia a todos presentes aqui. Sou o Gustavo Grassi, o presidente do Sindiabrabar e da FETurismo. A FETurismo é um órgão estadual. Já o Sindiabrabar representa toda a classe, né, todo o setor de classe da parte de Curitiba, né? Então, nós, como setor de classe, nós atendemos tantos bares, restaurantes, casas noturnas, ou seja, 37 segmentos. E como o Nelson falou, nós trabalhamos em conjunto hoje com a Abrazel e com o Sindhotéis, para um bem comum de todo o setor. Então, isso que é o mais importante. Nós nos unimos aí recentemente, faz pouco tempo, 2 anos, e com nossos esforços para ajudar todos os sindicalizados, os associados, no caso tanto da Abrazel como outras associações, e fazemos trabalhos assim em conjunto, muito interessante. E dando boas-vindas também aos candidatos, tanto a majoritária como na Câmara dos Vereadores aqui. Então passo a palavra agora para o Petri se apresentar, por favor. Bom dia a todos e a todas. Bom dia à mesa, ao João Arruda, à professora Sheila e à candidata vereadora Noemi. Sou José Petri, sou presidente do Sindhotéis, represento uma categoria só em Curitiba, 20 mil trabalhadores, contando com a região metropolitana, chega a 30 mil trabalhadores. Hoje o sindicato está focado no sucesso da empresa, porque se a empresa vai bem, os nossos funcionários, os trabalhadores também vão bem. Este ano está sendo bem atípico, uma dificuldade enorme para nós, muitas demissões, então está tendo assim muito contato com as empresas para poder salvar esse pessoal, né, que está
sendo, vamos dizer, jogado à sorte, vamos dizer assim, né? Estamos aqui na luta aqui com os empresários, com o Nelson, com o Gustavo aqui, realmente para fazer sempre alguns acordos que beneficiem ambas as partes. Obrigado. Passar para a vereadora Noêmia Rocha. Bom dia a todos e a todas. Eu sou vereadora Noêmia Rocha, sou formada em gestão pública e sou procuradora da mulher ali na Câmara Municipal. Sou integrante da Comissão de Legislação e Justiça, estou no 3º mandato, tentando ir para o 4º, se tudo der certo. Sou também integrante da Comissão de Saúde, que é uma comissão que me interessa muito. Quero parabenizar os organizadores desse evento, cumprimentar o Nelson, da Brasel, cumprimentar o Gustavo. O Gustavo é da Cindy Abrabar e o José, que é da Cindy Hotéis, por essa proposta. Eu acho que dentro do contexto de políticas públicas e relacionamento com a comunidade, como foi dito aqui, o diálogo é o melhor caminho. Se nós não temos um executivo que tenha minimamente uma abertura de diálogo, o relacionamento fica muito difícil. E tem que entender que todas as instituições da cidade, elas são parceiras e não inimigas do poder público. A gente tem que ter esse olhar de relacionamento com todas as instituições para que avance e a comunidade seja ajudada. Se você tem um relacionamento com as instituições que são parceiras do poder público, o poder público não faz nada sozinho. Nós, enquanto legisladores, não fazemos nada sozinhos. Nós precisamos ter esse olhar direcionado, não a segmentos, mas num conjunto total, porque quem ganha é a população. E nós, enquanto representantes dessa população, nós temos que pensar que essa pessoa, que esse cidadão, que esse morador da nossa cidade precisa ser cuidado de todos os âmbitos, de todas as formas. Então, estamos aqui à disposição e, mais uma vez, parabéns de nos dar essa oportunidade de colocarmos aqui as nossas intenções de contribuir para que essa cidade seja cada vez melhor, para que essa cidade cresça cada vez em todos os setores. E este é um setor que gera recurso, que gera trabalho, que gera emprego. E nós temos que, toda a cidade tem que pensar nesse sentido, nesse segmento, em todas as áreas, porque estamos gerando dignidade para a população através do emprego, através da segurança de um relacionamento de patrão-empregado e o relacionamento dos empresários, que contribui muito. Esse olhar que o poder público precisa de valorização dos empresários, dos trabalhadores, é essa a nossa intenção enquanto parlamentar. Muito obrigada. Professora Sheila. A minha saudação a todos, já nominados, e é uma satisfação estar aqui com vocês nessa manhã. Eu sou nascida em Curitiba e sempre morei aqui. Sou professora, né? E quero dizer para vocês que comecei a minha vida sendo professora de sala de aula. Após 18 anos de sala de aula, daí passei para a parte de gestão. Fui diretora, depois eu fui para o núcleo, né, núcleo de educação, que atende todas as escolas da cidade, não só as públicas, mas também as particulares. E fui passando por vários cargos, inclusive fui secretária municipal de educação em 2 municípios aí da região metropolitana e atualmente trabalho na rede particular. Então passei por todas as redes. Queria dizer para vocês que a educação, ela muda o mundo. Agora, a educação transforma as pessoas. Então, é com essa intenção que nós estamos nessa luta, nessa caminhada para a candidatura à prefeitura, com a visão de que só através da educação nós chegaremos lá.
Nós temos essa convicção. E também dizer que para mim está sendo uma honra estar ao lado do João, que é um jovem bastante competente e tem um projeto de sociedade. Isso é importante porque hoje a gente, lamentavelmente, tem muitos projetos pessoais em vez de projetos de sociedade. E estamos então aqui para responder ao que vocês precisarem ouvir. Muito obrigada. Queria agradecer imensamente a oportunidade, cumprimentar primeiro o Augusto, que nos recebe aqui na sua casa. Eu passei a minha infância, adolescência, frequentando a Demos com meu pai, o falecido e saudoso JJ, que gostava de vir aqui. Ele nem comia muito a carne, ele comia o pão de queijo. Né, Augusto? Traga mais uma cestinha de pão de queijo. E uma alegria muito grande estar aqui com o Nelson, com o Gustavo, com o José do Sindiotéis também, de todas as entidades, atendendo o convite da Abrazel. Muito obrigado pela oportunidade, é uma honra estar aqui. Falar um pouquinho de mim. A minha história se mistura com a história da cidade. Nasci aqui, cresci aqui, estudei aqui. Sou um pequeno empresário do comércio, assim como vocês, do varejo, aqui em Curitiba. Não exerço mandatos hoje, eu fui deputado federal 2 mandatos, eleito em 2010 pela primeira vez com 126 mil votos, a segunda com 176 mil votos. Até acho que uma terceira eleição seria muito tranquila, poderia até aumentar minha votação. Mas optei por um projeto maior e busquei o mandato de governador, fui candidato a governador do estado, naquela história em que os candidatos desistiram na véspera da eleição e a eleição se tornou muito fácil para quem se elegeu governador. Isso tem sido uma prática no estado do Paraná e também aconteceu aqui em Curitiba. Essa história de querer antecipar o resultado da eleição não ajuda ninguém. O debate democrático é muito importante. Vocês têm visto medidas autoritárias sendo tomadas em relação ao comércio, ao setor produtivo da cidade. Vocês não conseguem nem se comunicar. Às vezes fica travado aqui na garganta algo que você quer dizer, quer ser ouvido e não consegue. O processo eleitoral ele serve para isso. À medida em que abafam os debates e a disputa e se aproveitam, exploram uma tragédia que é o Covid-19 e transformam o Covid em um cabo eleitoral, o maior prejudicado disso é o pequeno empreendedor da cidade, é o comerciante e as pessoas que precisam de prefeito. Eu não vou dizer que vou fazer um governo para quem precisa, porque todos precisam da prefeitura de alguma forma. Me lembro da Noêmia com audiências públicas, ela que tem uma relação muito forte com a igreja, isso tem que se ampliar, Noêmia, através do seu mandato, no diálogo também com os pequenos empresários da nossa cidade que geram muitos empregos. Me lembro dela fazendo uma audiência pública para ajudar na burocracia, o enfrentamento da burocracia das agremiações religiosas da cidade para que elas consigam os seus alvarás, as suas licenças e possam funcionar com tranquilidade. Como deputado federal, eu trabalhei intensamente, de maneira incansável, em defesa dos comerciantes e dos pequenos empresários do Brasil. Eu fui o relator do novo Simples Nacional, que talvez não tenha dado um resultado muito positivo em relação à questão tributária, mas que desburocratizou um pouco a tabela do Simples. Nós tínhamos aquela tabela com 14 anexos, se não me engano, uma tabela que parecia mais com uma escada, com grandes degraus, em que quando o empresário chegava no topo do degrau, a preferência sempre era abrir uma nova empresa, o crescimento era lateral e não para cima. A ideia foi de substituir essa tabela tributária da escada por uma rampa progressiva com redutores em todas as faixas e um número menor de anexos para que o crescimento fosse para cima. Mas ainda temos enormes desafios. Me lembro que no início da discussão e do debate, as cervejas artesanais, as cervejarias artesanais, em Curitiba é uma referência da cerveja de qualidade, que não é de quantidade, não estava enquadrada no Simples, por conta de um movimento que ocorreu no Congresso Nacional no passado, inclusive da frente de pessoas mais religiosas, né, de deputados e parlamentares mais ligados às igrejas, de não inserir esses pequenos produtores de cerveja a possibilidade de estarem no Simples e terem o benefício
tributário mais simplificado desse enquadramento. Nós conseguimos, com muita luta, com muito debate, com muita discussão, no mesmo projeto de lei, incluir as cervejarias artesanais, que são muitas aqui da nossa cidade, no enquadramento do Simples Nacional. Ou seja, eu fiz da defesa do pequeno empresário uma prática durante o exercício do meu mandato. Até porque sou um pequeno empresário. E assim como vocês, enfrento as mesmas dificuldades. Eu sou um empresário que, por exemplo, quebrou durante a crise do Covid. Eu tinha também uma pequena churrascaria, um costelão no Água Verde, já estava enfrentando dificuldades e, infelizmente, durante a crise isso foi potencializado e quebrou. A prefeitura tem que ajudar a impulsionar os negócios da cidade, tem que ser parceira, tem que se colocar do outro lado do balcão e pensar como o empresário pensa. As coisas não podem funcionar de cima para baixo. Porque se a empresa fecha, se ela quebra, além dela mandar todos os seus trabalhadores embora, ela vai deixar de pagar os impostos, ou seja, a arrecadação do município também vai piorar. E eu sou da linha, e quando relatei o projeto do Simples, trabalhei muito com o ex-ministro Afif Domingos, e eu sou da linha de que, quando eu tenho tempo aqui, como é que é da introdução? Pode ficar à vontade? Eu sou da linha de que quando todos pagam menos, o governo arrecada mais, porque quando todos pagam menos, todos pagam. Não tem sonegação, não tem dissimulação na formulação de novas empresas para você criar uma fantasia no pagamento de impostos. E é assim que nós queremos trabalhar, tanto eu quanto a professora Sheila e a vereadora Noêmia que está aqui. Nós queremos implantar um novo modelo, um novo sistema na cidade de empreendedorismo e apoio aos trabalhadores, com qualificação, capacitação de mão de obra, e para isso eu quero reunir todas as entidades que estão aqui presentes, assim como é possível também trabalhar com o terceiro setor, qualificação e capacitação do trabalhador, para que a gente tenha mão de obra disponível no mercado, e capacitação e qualificação para o empregador, para o empresário, aquele que quer começar, aquele que quer montar um novo negócio, que precisa entender que é preciso de capital de giro, que é preciso cuidar da contabilidade, e essa orientação e recomendação por parte da prefeitura funciona no sentido de oferecer também uma consultoria para essas pessoas, porque pelo ISS nós temos o diagnóstico da cidade, o que está dando certo, o que não está dando certo, quais são as regiões que têm um potencial de mercado para áreas específicas de produção, e a prefeitura pode ajudar a fazer esse negócio dar certo, porque o negócio dando certo é mais retorno para ela na arrecadação. Assim como é preciso ajudar os empresários a sobreviverem durante uma crise como a que nós vivemos, de pandemia, nos últimos meses. Linha de crédito barata, com carência, a longo prazo, juros mais baixos. No mesmo projeto do Simples Nacional, que nós aprovamos na Câmara dos Deputados e depois no Senado, eu fiz a proposta da empresa Simples de Crédito. E foi aprovada, não naquele projeto, mas depois foi aprovada, que é criar entidades que possam emprestar dinheiro com juros mais baixos, sem a burocracia do Banco Central. Nós queremos criar, através da Prefeitura, uma cooperativa para poder melhor atender as necessidades dos empresários, para que eles possam sobreviver durante a crise. Quanto dinheiro tinha disponível, que anunciavam por aí, nós temos não sei quantos bilhões à disposição dos empresários, quantos conseguiram esse dinheiro em uma situação difícil, quantos conseguiram apresentar os documentos, as certidões necessárias para conseguir um empréstimo, enfrentar e vencer a burocracia? Acho que nem 5% do que tinha de disponível pelos bancos de fomento. Portanto, o assunto é muito sério e nós queremos priorizar a produção. E só faremos isso com eficiência se trabalharmos em parceria com as entidades. Mas é preciso ter humildade. Veja o que aconteceu durante a crise do Covid. O vai e volta. Nós chegamos em um momento em que foi respeitado um decreto que proibia o delivery durante uma semana. Eu sei quanto custou isso para mim. Eu vendo roupa e estava entregando através do delivery. O delivery, a possibilidade de contágio pelo delivery é de menos de 2%. E eles chegaram à conclusão de que era uma bobagem, né? Você proibir o delivery, porque o risco é muito pequeno
mas vejam o prejuízo que isso causou. O vai e volta. Era preciso sim ouvir a ciência, ouvir a pesquisa. Todos vocês querem produzir com segurança, ninguém quer colocar em risco as suas vidas ou as vidas do próximo. De jeito nenhum. Era preciso sim ouvir os médicos infectologistas, a ciência, os especialistas em higiene sanitária, a pesquisa científica, mas por outro lado, essa conversa tinha que ser também com o setor produtivo, não só para impor regras de cima para baixo, mas para encontrar alternativas para que as pessoas pudessem produzir durante o período da crise. A prefeitura investiu, todo mundo critica, né? A prefeitura colocou lá 200 milhões para os empresários de transporte coletivo. Verdade, é um absurdo você investir só no empresário do transporte coletivo, que inclusive está causando aglomerações, porque trabalhou com metade da frota durante um período, lotando os ônibus da cidade, e não investir, não ter um auxílio para os pequenos empresários que estão garantindo empregos. Né? Não é possível que a gente tenha tanto investimento em plataformas digitais. Eu coloquei aqui a possibilidade do delivery, e o e-commerce cresceu muito, é uma realidade que nós vamos ter que enfrentar. A nossa universidade será um laboratório vivo de novas soluções alternativas, inclusive com estudos, para que a gente apresente novas soluções tecnológicas para os nossos empresários da cidade. Mas por que não investiram em uma plataforma digital da prefeitura, disponível para os nossos pequenos empresários, uma forma que eles possam produzir, entregar seus produtos e vender? Por que não ajudaram na logística, se nós temos uma frota de carros parada durante toda a crise do Covid, que os servidores não estavam utilizando, estavam em casa em isolamento social também? Por que não investir no auxílio dos artistas, no auxílio dos garçons, dos funcionários, durante a crise, para que eles cumpram outras obrigações, inclusive para prestar um serviço para a própria prefeitura e poder público? São alternativas criativas que nós poderíamos ter criado e que nós vamos criar a partir do ano que vem. Falar sobre a eleição. Mas, João, você está maluco, você veio aqui falar com a gente e você se apresenta de uma maneira muito pequena nas pesquisas eleitorais. O Greca vai ganhar a eleição no segundo turno. Vejam o que aconteceu nas últimas eleições aqui em Curitiba. Se dependesse do Ibope, o senador Requião e o senador Beto Richa estariam em Brasília hoje. Isso do resultado do Ibope na semana da eleição. Se dependesse do Ibope, na última eleição, o Gustavo Frutti tinha ido para o segundo turno com o Rafael Greca. Quem foi o Neily Prevot, vocês lembram? O Neily Prevot, que nos números da última pesquisa, na semana da eleição, se apresentava com 7% de intenções de voto. Na eleição anterior, aqui em Curitiba, foi na boca de urna que o Ibope apresentou números com o Gustavo Frutti fora do segundo turno e com o Ratinho e o Luciano Dutti no segundo turno. A boca de urna, depois que as urnas já estavam fechadas e lacradas. Tudo isso para mostrar para vocês que a pesquisa é um retrato do momento. Existem pesquisas mal intencionadas? Existem, de fato. Gente que faz fraude em pesquisa para parecer bem e estimular os cabos eleitorais. Mas eu acho que as pesquisas estão errando na metodologia, porque a pesquisa é um retrato do momento. Quando ela é feita em um momento em que as pessoas não querem ser pesquisadas, e é o que está ocorrendo hoje na campanha eleitoral, a pessoa fala qualquer coisa, ou aponta aquele que vai ganhar, que é mais popular, que é mais conhecido. Eu acredito que nós teremos segundo turno, sim. O grande desafio é chamar a atenção da cidade para a campanha eleitoral. Então, esse momento aqui é muito importante, porque as pessoas estão assim: nós não queremos campanha, nós não queremos eleição, nós queremos sobreviver, nós queremos estar vivos no final do mês, nós queremos estar saudáveis, nós queremos que o nosso negócio não feche para que a gente tenha um dinheirinho para poder pagar as nossas contas, nós queremos um emprego e o salário para poder sobreviver, e com dinheiro no bolso tudo fica bem mais fácil, não fica? Até a nossa segurança em relação a um problema de saúde ou qualquer outra questão. Por isso é preciso valorizar, sim, os trabalhadores e os empresários da nossa cidade. Mas, nesse momento, a Operação Abafa, que tira candidatos no período em que antecede a eleição para que não aconteça o debate, prejudica muito uma próxima administração. Hoje, nós vamos, eu e outros 8 candidatos, vamos lá na Praça Espanha, pertinho da casa do prefeito, levar um debate, para realizar um debate perto do prefeito, para ver se ele comparece. O debate é o momento em que a gente pode aperfeiçoar ideias, estabelecer compromissos. Alguém que já exerceu o mandato com comportamento extremamente autoritário,
ganhar uma eleição como essa no primeiro turno, sem ter que se comprometer com setores importantes como o de vocês, e ele não vem aqui para fazer esses compromissos, é ruim para a cidade. A gente quer que um cara desses ganhe a eleição sozinho no primeiro turno já? Como é que vai ser o diálogo depois? Ruim para todo mundo, pelo menos ao meu ver. Esse processo democrático é extremamente importante. Se ele vier para o debate, se ele fizer o discurso de maneira democrática, que a gente possa fazer em torno de ideias, eu não quero agredir ninguém, ofender ninguém, atacar ninguém, mas eu quero aprimorar o debate sobre questões importantes da cidade. É um processo de amadurecimento necessário para que quem assuma a prefeitura no ano que vem tenha responsabilidades e tenha até mais conteúdo, mais conhecimento, porque teve que estudar, teve que responder. Não estou dizendo que ele não seja um estudioso, até considero o prefeito um cara muito preparado. Aliás, eu acho até o Greca uma figura simpática. Eu acho o Greca engraçado. Outro dia, por exemplo, lá em casa, no programa eleitoral, no primeiro dia de programa, eu tenho 4 filhos, né? O Felipe, a Cecília, o João e a Helena. E a gente estava assistindo o programa eleitoral, e quando o Greca aparece na TV, a criançada morre de rir. Ele é uma figura engraçada. Agora, o momento é muito sério, não pode ser só na piada, tem que ser no respeito às pessoas que constroem a nossa cidade, no respeito às ideias das pessoas, porque parece que tudo vira patrimônio do próprio prefeito, até o símbolo da cidade tem sido usado por ele na campanha eleitoral, como se fosse dele. Ideias das pessoas, a história da cidade que muitos construíram, inclusive ele, isso não pode ser instrumento de apropriação do próprio prefeito. Portanto, gente, eu vim aqui para pedir isso aqui, para que vocês conversem com os amigos de vocês, falem da campanha eleitoral, falem que a decisão é importante, peçam para assistir os programas eleitorais, o debate, as propostas, acompanhar pela internet, porque é o que nós queremos. Se a população de Curitiba chegar à conclusão de que o prefeito é o mais preparado para governar por mais 4 anos, nós vamos respeitar isso, mas dentro dos parâmetros estabelecidos pela democracia, que é a eleição, que é o enfrentamento de ideias e de propostas. Ao meu ver, aí eu vou falar um pouco de mim, ao meu ver, para concluir aqui que já falei demais, quero responder as perguntas de vocês. Ao meu ver, eu acho que o prefeito já fez tudo o que ele podia fazer nos últimos anos, né? Ele já foi prefeito 2 mandatos, na década de 90 foi um prefeito até melhor do que está sendo agora. Acho que ele é um prefeito com a cabeça mais do século passado. E Curitiba precisa fazer a transição para o futuro. Isso passa pelo setor produtivo, passa pela inovação, passa pela tecnologia, passa pela produção, mas também passa pelo planejamento urbano da nossa cidade. Nós temos bairros praticamente isolados, não existe integração com o centro da cidade, é preciso mudar o zoneamento para que novos centros comerciais e novas estruturas possam se estabelecer nesses bairros também, com prédios de 15 andares, para que a gente possa ter bairros fortes, uma estrutura mais forte nos bairros. Assim como é preciso, e 3 eixos que nós trabalhamos na nossa proposta de urbanismo, que é a prefeitura investir no 3º anel, deixar o 3º anel pronto para integrar a região metropolitana. Veja, hoje o caos do centro da cidade em relação ao trânsito é pela falta de condição que as pessoas têm no bairro da cidade. É preciso vir para o centro para tudo, né? É preciso vir para o centro para serviços públicos, serviços privados. A região metropolitana, quando frequenta um bairro da cidade, o ônibus passa pelo centro também. É preciso tirar essa pressão do centro e dar autonomia para os bairros e investir no 3º anel. Assim como tem um outro problema que é caótico, que também atrapalha o desenvolvimento econômico da cidade, que é a linha verde. Durante os últimos anos, cada prefeito concluiu uma obra de transposição da linha verde, uma interseção. Se continuar nesse ritmo, nós vamos terminar, porque nós precisamos de 9, nós vamos terminar em 36 anos a linha verde. A nossa proposta é de terminar a linha verde em 4 anos. Mas como é que você vai fazer? Você tem dinheiro para fazer tudo isso? Isso pode sair do orçamento da prefeitura. A capacidade de investimento da prefeitura em 4 anos é de mais de 2 bi. E a linha verde, só para concluir a linha verde, substituir os semáforos da linha verde com obras de viadutos, trincheiras e passarelas, custa 240 milhões. Dá para terminar em 4 anos tranquilamente a linha verde. Obras mais simples, que vão de passarelas na frente
do quartel, até obras mais complexas, um pouco mais caras, que giram em torno de 60 milhões, que são os viadutos ali no cruzamento da Senador Salgado Filho. Portanto, tem muita coisa para fazer, o desafio é grande, mas a gente está muito animado. Agora precisamos chamar a atenção para a eleição e dizer para o povo curitibano que sim, temos opção. Como é bom ouvir os candidatos, né? Um nível altíssimo, né? Agradecer. Assim, agora são 9 horas para o adiantado horário. A gente vai fazer uma pergunta por entidade ao candidato da majoritária e também à candidata à vereadora. Então, iniciando a primeira pergunta, passo para o presidente Nelson. Agora, como é que vamos fazer? Uma pergunta só. Ô, João, você está com uma caneta aí? Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta bem cheia de itens, né? Rapidamente, sobre o passado, eu queria dizer que foi mal distribuído os ônus da pandemia. Não vamos discutir se tem pandemia, não tem pandemia, né? O fato é que foi mal distribuído. O nosso setor, hoje nós estamos dentro do nosso setor uma área que é a área de eventos, tem aqui representantes da área de eventos, que estão há 7 meses fechados por decreto. E não há diferença nenhuma no tratamento desses que são obrigados a fechar para aqueles que estão abertos. Então, é como um convite ao cadafalso. Olha, você vai fazer um sacrifício maior do que aquele outro empresário ali, da farmácia, do supermercado, da indústria. Ele não está fechado por decreto, mas ele também tem direito ao Pronamp, ele também tem direito a isso, aquilo, aquele outro. E você não pode abrir por decreto. É uma coisa singela, é uma observação simples, mas ela é realmente importante. Olhando para o passado, teria que se ter ações baseadas no decreto. Olha, este que fecha, esse eu tenho que cuidar mais. Como é que eu faço com o IPTU desse? Como é que eu faço com a energia elétrica desse? Como é que eu faço desse que está fechado por decreto? Ah, mas o outro também está sofrendo, ele está com a farmácia aberta, mas está vendendo menos. Não é um bom exemplo, porque a gente sabe que não é verdade. Nos supermercados nunca lucraram tanto. Mas qual é a nossa diferença para o dono do supermercado na hora do enfrentamento da Covid? Né? A nossa diferença é que nós somos fechados por decreto. Né? Então, isso olhando para o passado. Nesse sentido, a questão é essa proposição, olhando para o futuro, que se houver uma segunda onda e tudo mais, isso seja considerado. Quer dizer, uma distribuição justa, né, das consequências, tanto no ônus quanto no bônus. Se nós temos o ônus de ficar fechados, o nosso bônus, em alguma medida, tem que ser maior. Aí, olhando agora para frente, vocês vão receber um documento, professora, que o primeiro item é de formação profissional. Nós estamos fundando uma academia para jovens, vamos ter, infelizmente, uma grande evasão no ensino médio. Né? Já era uma ligação muito tênue do jovem com a escola, principalmente para concluir o ensino médio com qualidade. E agora essa ligação está se dissolvendo. Eu sou professor da universidade, lá da PUC, e a gente está percebendo nas candidaturas para o próximo ano como a coisa está complicada, e está mesmo complicada. Então, nós queremos oferecer às 3 entidades, vamos estar fazendo, já estamos com o projeto praticamente pronto, né, um curso de formação para jovens aprendizes de cozinha e de salão, que é o que nós precisamos, né? Não existe restaurante sem pessoas. E o que a gente vai precisar da prefeitura e aí da Câmara de Vereadores? Nós vamos precisar de passagens para esses jovens, vão ser bolsas de estudo, né? E eles terminando o curso, nós vamos contratar, mas precisamos das passagens, né? E de qualquer outra ajuda que seja possível, mas as passagens são muito importantes.
Temos a questão também da proposta, também para a Câmara de Vereadores, que teria que ser apresentada pelo prefeito, que é de um repis ano que vem. Porque como foi adiado o pagamento do IPTU, os nossos clientes não vão comer 2 vezes em janeiro para mim poder pagar o IPTU de 2020 e 2021. Então, na nova legislatura, terá que ter um repis, refis para o IPTU, para as taxas da prefeitura, que daí seria para 2022 e tal, para aqueles que não conseguirem pagar. Uma outra questão importante que o candidato falou, en passant ali, que é a questão do ISS. A economia moderna mistura ICM com ISS. Quando você pede um hambúrguer em casa, você tem o ICM, tem o Simples, de quem fez o hambúrguer, tem o motoqueiro, que é ISS, e tem a plataforma, que não está pagando nada aqui em Curitiba, né? Não paga nada, o iFood não paga nada em Curitiba, não tem ISS aqui. Na verdade, nós estamos pagando para ele, porque vai a nota inteira do hambúrguer, custou R$30. R$30, mas dentro desses R$30 tem 20%, 25% da plataforma, que fica lá para São Paulo e que não recolhe ISS aqui. Então, precisa achar uma maneira de fazer o ISS e o ICM funcionarem juntos. E na nossa atual estrutura isso é muito complicado. Aí, essas questões, tem outras ali no documento, os colegas vão abordar, mas a minha pergunta tem a ver com o início da minha fala. Havendo uma segunda onda, candidato assumindo a prefeitura, havendo uma segunda onda ali por março, ainda não havendo a vacina, ou mesmo pode considerar essa opção, como que agiria numa segunda onda da Covid-19? Com relação especificamente aqui ao nosso setor, para a gente ser pragmático aqui. Bom, primeiro dizer o seguinte, a primeira onda não acabou. Nós estamos chegando perto da eleição, o prefeito não quer ser tão rigoroso quanto foi em outros momentos em relação aos critérios de higiene sanitária, e as coisas estão voltando à normalidade. Eu tive ontem no centro da cidade, na Boca Maldita. Não tem mais isolamento social, acabou. Se alguns setores estão sendo prejudicados, não acho isso justo. Então, o que é que mudou de lá para cá? Não teve vacina. Não teve vacina. Então, as coisas estão mudando de maneira camuflada, as coisas estão voltando ao normal, as decisões têm sido tomadas de maneira camuflada e voltando ao normal, para que a apreensão dos empresários seja menor durante esse período. A gente não pode governar para a próxima eleição só. Nós temos que tomar decisões sérias. Aquilo que eu disse, dá um passo à frente. Se nós temos um problema, por que é que o poder público resolveu fechar tudo e fortalecer o isolamento social? Porque é responsabilidade dele o atendimento da saúde. Isso não pode gerar um colapso. Então, quando se aumenta o número de pacientes e possíveis pacientes dentro das unidades básicas de saúde, dos hospitais e das unidades de pronto atendimento, você fala, não, eu vou deixar o pessoal em casa e vou forçar o pessoal em casa para que eles não corram o risco de pegar o Covid e que eu não tenha condição de atender. Se eu não tenho condição de atender e se eu estou exigindo de alguém que fique em casa, como o senhor mesmo disse, eu tenho que dar uma contrapartida, porque a responsabilidade é minha. Se o Augusto atende bem, atende mal o funcionário dele, por algum motivo, ele tem que dar uma contrapartida para esse. Se ele não está conseguindo entregar o produto dele, ele vai ter que, no mínimo, pedir desculpas, pagar um almoço no outro dia, dar um crédito, e a mesma postura tem que ocorrer por parte da Prefeitura de Curitiba. Se eu quero que alguém feche, fique fechado, eu tenho que dizer para essa pessoa que eu vou pagar a energia elétrica dela, buscar uma política de isenção com o governo do Estado. Essa parceria administrativa, essa parceria com o governador é só uma parceria eleitoral, não tem uma parceria administrativa? Eu vou reduzir o custo da água, eu vou discutir uma política de isenção de IPTU, por exemplo. Aliás, eu coloquei no meu plano de governo
a isenção de IPTU para empresas e indústrias que se instalem em Curitiba e que investem em cultura. Isso já acontece em São Paulo e em Porto Alegre também. Isso vai afetar diretamente os bares e os restaurantes, porque um ambiente de cultura, um teatro, um palco, nós vamos dar o desconto proporcional a esse espaço construído no IPTU. É uma forma da gente incentivar também a cultura. Agora, se eu não quero e não tenho como assumir despesas, não quero dar qualquer tipo de... não quero fazer qualquer política de desoneração e de incentivo, o que eu acho que é um absurdo, porque o poder público tem dinheiro para isso, né? 200 milhões para o transporte coletivo. Se esse dinheiro tivesse sido distribuído um pouquinho para cada microempreendedor individual, para cada pequena empresa, para cada bar, para cada restaurante, para poder pagar umas contas, a gente poderia atender muita gente na cidade. Talvez não todo mundo, mas não resolveria o problema de todos, mas ajudaria muito no enfrentamento da crise. E é preciso investir. Bom, se eu não consigo prestar esse auxílio, eu tenho que encontrar uma alternativa. Chamar o Dr. Clóvis Arnes, que é um médico infectologista, conversar com ele e falar assim, como é que o Augusto toca... Ele não pode fechar o restaurante dele. Ele vai trabalhar com delivery e ele vai atender. Quantas pessoas ele pode atender por hora? Como é que vai ser a distribuição das mesas dele? Como é que vai funcionar o álcool gel, o uso de máscaras? Nós precisamos dar um treinamento para os trabalhadores dele, para os funcionários dele, para que ele possa funcionar minimamente. Ou seja, é oferecer alternativas para que ele possa continuar produzindo. Agora, não mudou nada. O Augusto já está aberto e não mudou nada do que aconteceu antes ou depois. Ou seja, se anteciparam, fecharam antes da hora, anunciaram que Curitiba não tinha Covid também. Depois de pouco tempo, o contágio do Covid maior chegou aqui em Curitiba depois de São Paulo, né, por exemplo. Né, e daí, como nós somos estados vizinhos, o governador e o prefeito anunciaram que, olha, aqui não tem Covid, né, o povo é muito educado de Curitiba, é cidade modelo, o Covid não chega. Então, foi tudo feito de maneira equivocada. Daí, a pressão de alguns setores, estão mandando abrir, uma semana depois mandava fechar. Isso causou um prejuízo enorme. Eu sempre fui a favor do refis. Eu acho que o refis, a possibilidade de parcelar, ainda mais uma situação como essa, né? Não tem nem o que falar, não é? Você que é vereadora de Curitiba, com certeza será reeleita. A gente tem que discutir essa possibilidade, sobretudo para aqueles empresários que enfrentaram esse momento e conseguiram sobreviver. Eu acho até que sempre, mesmo fora da crise, nós sempre temos que dar a oportunidade, uma segunda chance para a pessoa poder pagar os seus impostos e sobreviver. Tem gente que fala, mas e daí? O cara que está pagando em dia tudo certinho? Eu defendo o inverso. Claro que isso passa por uma política nacional e tem que ser discutido no Congresso, mas é preciso premiar quem paga tudo em dia. Nós aprovamos o cadastro positivo, que é uma outra coisa, mas que nós podemos também fortalecer no sentido de quem está pagando em dia tem acesso a crédito mais barato, como acontece nos Estados Unidos e outros países da Europa também. Os jovens, por que a Universidade do Trabalhador e esse marketplace de novas soluções de negócio, de tecnologia, esse laboratório vivo, para que a gente encontre formas de produzir, de trabalho. Hoje, você falou aí do iFood, por exemplo, que é um sócio indesejado de todo dono de restaurante e de bar. Por que não a prefeitura oferecer uma solução pública, né? Não para acabar com o que existe hoje em relação à iniciativa privada e os aplicativos privados, mas que exista uma concorrência mais justa e mais leal, que possa diminuir o custo para os empresários, né? Como eu falei aqui em relação ao apoio logística e à tecnologia que poderia ter sido dado, a ICI Informática gasta quanto em tecnologia nesses contratos aí que nós não conhecemos? Verdadeiros absurdos. Por que não oferecer um aplicativo como esse? Aliás, a tecnologia está em falta em Curitiba em diversos aspectos. Hoje você pega o Uber, e é uma maneira de produção, né? Você viu que hoje o jovem, a gente falou do jovem aqui, ele quer produzir, ele quer ter uma renda no final do mês. Muitas vezes ele não está nem atrás de uma vaga de trabalho, ele não quer essa responsabilidade, ele quer fazer o seu próprio horário, ele quer dirigir o Uber para pagar o financiamento do carro novo que ele comprou, ele quer uma alternativa de produção, né? Mas, voltando à tecnologia, se nós temos um aplicativo para os carros, por que não para os ônibus?
né, para os passageiros de ônibus, para ter acesso com mais segurança, para saber que hora está chegando o ônibus, um aplicativo digital que possa... Nós não temos nem no ponto de ônibus o horário que chega a cada ônibus aqui em Curitiba. E tanta valorização e incentivo para o ônibus. Com a primeira medida, que foi o aumento da passagem em Curitiba, nós perdemos 17% dos passageiros de cara. Hoje nós temos, em média, 300 mil passageiros de ônibus em Curitiba. E nós temos, que é um outro assunto que talvez não seja do interesse direto de vocês, mas nós temos que fazer uma cidade tecnológica, inclusive para avaliar os serviços da cidade, né? Para poder julgar se nós temos as 5 estrelas no aplicativo do carro, por que não avaliar o serviço público de transporte coletivo, avaliar o serviço de iluminação, avaliar o serviço de tecnologia de 156? Isso tudo tem que se tornar público. O jovem, a universidade, que eu falava aqui. Hoje, vocês mesmos têm dificuldades em encontrar a mão de obra qualificada. Por isso, a necessidade dessa universidade e desse centro de capacitação, para que a gente possa preencher essas vagas de trabalho com gente qualificada. E aqui, você falou aqui de um curso que você quer fazer, eu quero fazer junto com você. E quero oferecer mais do que as passagens, quero oferecer a estrutura de equipamentos de gastronomia, de cozinha, para que você possa entrar com a mão de obra na qualificação. A panificação, o sindicato outro dia procurou, que queria fazer cursos. Eles até têm já a estrutura necessária, eles precisavam de ajuda na divulgação. Ou seja, existem inúmeras formas da prefeitura entrar como parceira, como sócia também, porque essas pessoas estão pagando impostos, né, desses empreendimentos, e auxiliar todas as pessoas. O que a gente precisa fazer é isso aqui que nós estamos fazendo aqui. Entender cada negócio, entender todas as dificuldades e os desafios, entender o que cada um quer aqui, para cada um poder se colocar como ajudar. Agora, se tiver uma eleição numa operação abafa como essa aqui, ninguém vai dialogar mais. Serão 4 anos do jeito que está, já tem sido um modelo autoritário. E digo o seguinte, o resultado da última eleição tinha 2 coisas que vocês precisam levar em consideração. Ele foi para o segundo turno na última eleição, foi uma eleição mais disputada. E ele tinha o interesse da sua reeleição. Agora, nem isso ele terá. Nós precisamos, para ter uma administração mais democrática, com mais diálogo, mais colaborativa, nós precisamos de uma disputa mais acirrada aqui em Curitiba, e o segundo turno, para que um candidato vá e possa aprofundar ideias com o próprio prefeito, que é o franco favorito nas pesquisas e provavelmente estará nesse segundo turno. Chegamos ao final já? Da primeira... Da pergunta, que na verdade foram 10 perguntas numa só, né? Por isso que a culpa não foi sua, candidato, foi do nosso presidente. Vou passar para o presidente Gustavo. Então, João, fiquei até sem pergunta agora, depois que o Nelson fez. Então, eu vou ter que fugir um pouco do tema pandemia, né? É uma pergunta simples, objetiva. E a gente sabe hoje que Curitiba, né, uma grande despesa dos empresários hoje é o Vale Transporte. Sabemos também que ela é uma das mais caras entre as capitais brasileiras, o custo. Isso aí influencia muito na despesa de uma empresa. Do seu ponto de vista, como é que faria para diminuir esse custo e aumentar ao mesmo tempo a qualidade do transporte público? Seria uma... Boa. Excelente a pergunta, e eu tenho a solução, 2 soluções para esse problema. Uma mais distante de mim, que não passa por uma ação efetiva da administração municipal, passa pelo Congresso Nacional. Quando eu fui candidato a governador, nós passamos a estudar uma forma de reduzir o preço da passagem. A melhor forma de reduzir o preço da passagem é mudar a legislação. Já foi incluído o transporte público como interesse social no Brasil, através de uma medida aprovada pelo Congresso Nacional. É preciso, com o dinheiro do Vale Transporte, a gente aplicar em investimentos no transporte coletivo, com redução na passagem e custeio do transporte, com mais qualidade, internet, bilhetagem eletrônica, investimento nos terminais, mas isso passa por uma lei federal. Agora, existem subvenções, né? Com os 200 milhões, eu não vou fazer demagogia, tudo candidato dizendo, eu vou reduzir o preço da passagem. Veja, tecnicamente, nós analisamos todas as planilhas, eu tenho conversado com pessoas que já passaram pela URBS também, e não tem como
com essa subvenção, em média, de 200 milhões por ano, e não estou falando nem dessa que foi distribuída durante a pandemia. Não tem como a passagem não estar 30% mais barata. É impossível. Só que tem outras alternativas criativas que nós podemos implantar. O Uber, ele foi criado, a primeira iniciativa era de estabelecer uma cultura da carona. O Uber não era para ser transporte privado de passageiros e concorrer com o táxi. Isso é inconstitucional até. Os taxistas têm razão nesse sentido. A lei de mobilidade e Código de Trânsito não autoriza o transporte privado de passageiros através de aplicativo. Não permite. O que nós regulamentamos na Câmara é inconstitucional. Não caiu porque uma realidade está aí e as pessoas estão pagando menos, como você mesmo disse, para se deslocarem na cidade. A cultura da carona é para reduzir o número de carros e que cada pessoa na cidade possa ter um aplicativo como o do Uber, mas para compartilhar os custos da carona. Se uma pessoa sai do SIC de manhã todos os dias para ir trabalhar no centro da cidade, com certeza lá no SIC tem 2 ou 3 pessoas que também se deslocam diariamente para o centro da cidade. E é possível de se dividir essa carona e se encontrar através do aplicativo, inclusive. O custo disso, quando você divide por 3 ou 4 pessoas, ele se torna bem parecido com o preço da passagem, com uma diferença. A pessoa vem dentro do carro, com ar-condicionado, ouvindo música, mexendo no celular e com toda a segurança necessária. Por que não aplicar, então, uma subvenção e uma parceria para pagar essa diferença para chegar no preço da passagem ou até um preço mais baixo para transportar os trabalhadores da nossa cidade? Vocês mesmo têm aqui na empresa de vocês pessoas que moram no mesmo bairro, que vêm trabalhar todos os dias, né, e que não vêm juntas, outras vêm. Goiânia investiu na última milha com o aplicativo, que a pessoa vai até o seu terminal e a última rota, né, o último trajeto, ele vai de Uber ou de táxi, e a prefeitura paga a despesa do Uber e do táxi. Deixa à disposição dos trabalhadores, dos passageiros, os carros lá. E investiu também no transporte porta a porta, que é você fazer uma parceria com as empresas de transporte coletivo, mas não é parceria para dar dinheiro para eles, não, é para aproveitar, explorar o que eles têm de bom. O que eles têm? Hoje a gente tem uma concorrência muito difícil em relação ao transporte coletivo de Curitiba, porque eles têm toda uma estrutura montada. Como é que fica essa disputa? Eu quero montar um negócio, eu vou comprar meia dúzia de ônibus e vou concorrer com uma empresa que tem todos os carros aqui, as garagens e tal. Sempre, essa empresa sempre vai poder oferecer uma proposta melhor do que aquela empresa que quer começar o seu negócio aqui. Mas nós podemos fazer uma parceria com essas empresas de transporte público para, por exemplo, existem trabalhadores de uma determinada região da cidade que trabalham em uma fábrica, em uma região, e fazer o transporte porta a porta, com o nosso ônibus do transporte coletivo, transportar esses passageiros para que isso fique mais barato. Mas entendo que essas são alternativas, né, que nós podemos criar aqui, discutir e avançar, mas dará muito trabalho, inclusive, para encontrar essa solução. A melhor solução é o que está um pouco distante de nós e foge da alçada do prefeito nos próximos anos, que é trocar o Vale Transporte por um repasse direto em um fundo que vai aplicar no custeio do transporte coletivo, com a possibilidade enorme de reduzir o preço da passagem, assim como melhorar as condições do transporte público. Alternativas de custeio para o ônibus. Eu não sou radicalmente contra qualquer tipo de terceirização ou de privatização. Eu acho que, por exemplo, uma empresa que quer investir em uma estrutura da cidade e explorar um parque, por exemplo, durante alguns anos para ter o retorno financeiro daquilo que investiu, eu acho que tudo bem. O problema é que, do jeito que o investimento está sendo feito nessas empresas de transporte coletivo, fica mais barato a gente ter uma frota pública, né, de graça, ou pelo menos que ela seja parcial e que a gente possa ter um controle maior, um monitoramento. Os empresários do transporte coletivo, as associações nacionais que tratam do transporte público nas cidades do Brasil, elas estabelecerem diretrizes para analisar e avaliar o transporte de cada cidade. Nós temos um transporte razoável aqui, mas uma das principais medidas que não estão sendo levadas em consideração é a transparência e a prestação de contas mensal do trabalho do transporte. Isso é muito perigoso. Termos uma linha ou algumas linhas
de frota pública de ônibus para saber quanto estão gastando com manutenção, para fazer um comparativo, porque senão fica uma verdade só. Dá para reduzir, sim, o preço da passagem. Mas eu não vou fazer proselitismo aqui, né, e demagogia. Eu acho que nós temos que analisar com muita frieza, com muita seriedade e responsabilidade essa possibilidade. Obrigado, candidato. Agora, nosso presidente do Sindotéis, José Petri. João Arruda, hoje o setor de turismo está no estado de coma. Alguns hotéis fecharam as portas definitivos, outros vão abrir só em março. Como pretende incrementar o setor de turismo para trazer mais visitantes e investimento? Nós temos tudo aqui, né, em relação ao potencial turismo de negócios. Nós estamos próximos do litoral, nós somos do Paraná, que tem Foz do Iguaçu, que é um ponto turístico conhecido internacionalmente. Nós temos um povo produtivo, trabalhador, o aeroporto Afonso Pena fica meia hora daqui. Eu me lembro que no meu primeiro mandato eu consegui com o ministro do Turismo uma verba para construir um centro de eventos. Tinha até escolhido o local, seria um grande complexo, um centro de eventos, que ficaria na divisa entre São José dos Pinhais e Curitiba, mas infelizmente não deram as contrapartidas, não fizeram o projeto, não apresentaram no tempo certo. Eu sei como funciona Brasília: se você não resolve as coisas rápido, não enfrenta a burocracia com agilidade, o dinheiro fica lá disponível, eles repassam para alguém que fez a sua lição de casa ou por intervenção de algum político que quer destinar o recurso para a sua base eleitoral. E nós perdemos essa possibilidade. Eu acho que nós temos que investir mais nas possibilidades de dar vida para o centro da cidade nos finais de semana e de fazer com que Curitiba seja um polo turístico. Nós temos gastronomia internacional, na minha opinião, já foi reconhecida como a melhor do Brasil, né? Nós temos excelentes hotéis, nós temos condições de oferecer uma estrutura que poucas cidades do Brasil têm. Agora é preciso vender isso para fora, é preciso mostrar isso para fora, dar visibilidade, dar projeção, apoio logístico, campanhas. As campanhas publicitárias só esse ano, gastaram mais de 60 milhões em campanhas publicitárias. E não houve nem uma campanha mostrando só o asfalto que já foi feito. Bom, isso não educa em absolutamente nada. As campanhas, não sou radicalmente contra, mas elas têm que ser educativas, né? As campanhas elas têm que ser nacionais para mostrar Curitiba para fora. Alguns criticam o Jaime Lerner, que queria vender uma realidade que não era da cidade, mas isso ajudou muito a cidade, a mostrar a cidade para o resto do Brasil e trazer gente de fora para cá. É gente que vem aqui e frequenta o restaurante, que dorme no hotel, que vai no shopping comprar uma roupa, e nós precisamos incentivar isso, assim como com a Universidade do Trabalhador, qualificar, preparar a nossa cidade para acolher, mas é preciso investir seriamente em campanhas para dar projeção, para mostrar a nossa cidade para o resto do Brasil e, quem sabe, até para o resto do mundo. Investir no turismo de negócios. Eu acho que Curitiba tem esse perfil, pelo próprio perfil do curitibano, que gosta de empreender e gosta de produzir. Em alguns setores, nós estamos muito à frente de grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, no Brasil, mas nós precisamos mostrar isso, né? A gente fica intimidado por essas grandes cidades. E falo aqui também das campanhas educativas, levando em consideração outros aspectos também, como o meio ambiente, né? A gente lembra das campanhas do lixo que não há lixo, separei. Naquela época, Curitiba tinha um modelo de reciclagem melhor do que existe hoje, mas era ainda de 20% de reciclagem, que era muito maior do que muitas cidades do Brasil. As campanhas, os investimentos em publicidade, elas têm que ser todas educativas, elas têm que ter um fim, um propósito, e não apenas promover pessoalmente quem está à frente do mandato. Candidato, agora vai ser pergunta para a candidata Neima Rocha. Eu já gostaria que depois que ela responder, a gente vai fazer a assinatura do documento. Eu já queria que você também já fizesse o encerramento, né? Porque a gente, como falei, a gente está gravando ao vivo pelo Facebook, mas vai ficar no YouTube. Foi uma oportunidade que os presidentes, o José Petri, o Gustavo e o Nelson, fizeram questão, porque a gente sabe que a dificuldade até agora não vai ter os debates, né? Foi cancelado.
e vocês estão tendo a oportunidade de colocar, né, com bastante tranquilidade o pensamento, né, o que vocês realmente querem fazer. Isso vai ficar realmente à disposição, vocês vão poder compartilhar, e a gente vai impulsionar isso para que todo mundo possa realmente ter essa oportunidade que a gente está tendo hoje. Eu é que agradeço a oportunidade com muita honra, espero poder fazer muitas outras reuniões como essa aqui, a partir do ano que vem, quando eu estiver na Prefeitura de Curitiba. Vou trabalhar muito até o final para levar essa eleição para o segundo turno, para que a gente possa aprofundar o debate. Quero agradecer a presença da minha vice-professora Sheila. Por que a Sheila? A Sheila, além de ter uma relação ótima com todos os diretores, com todos os professores da nossa cidade, ela foi chefe do núcleo de governos diferentes, né, Sheila, de Curitiba. Foi do governo Jaime Lerner, foi do governo Requião. Não. 3, mas era dos 3 do Requião. Do Requião. 3 vezes chefe do núcleo de Curitiba, e depois de mais de 10 anos de trabalho à frente da chefia do núcleo de educação, ainda é adorada pelos professores, né? Que é um desafio muito grande e só demonstra a sua capacidade de articulação. E vai me ajudar muito nessa implantação da Universidade do Trabalhador, com o ensino técnico, e essa grande parceria que nós queremos fazer com o setor produtivo e a iniciativa privada da nossa cidade. Agradecer a Noêmia Rocha, que tem sido uma vereadora exemplar. O vereador chega lá na Câmara de Vereadores, na Câmara Municipal, geralmente o prefeito chama, indica aqui meia dúzia de cargos, vote com a gente, está tudo certo, você vai se reeleger e nós vamos te ajudar. Noêmia, 3 mandatos, coitada da Noêmia, 3 mandatos de oposição, né? Não aceitou os cargos, votou contra a subvenção no transporte coletivo, votou em defesa de um auxílio para os pequenos empresários, votou contra o aumento de IPTU e sofre, é claro, a perseguição. Por isso eu peço apoio aqui e voto também para a nossa querida vereadora guerreira, porque ela merece uma reeleição. Mas se Deus quiser, a gente vai mudar essa realidade e a partir do ano que vem você será vereadora da base do prefeito, né? Sabe, será até a líder do prefeito, né? Mas, gente, no mais é isso. Eu agradeço imensamente. Nós havíamos conversado antes, né, ali na mesa, sobre um pedido que eles querem que as escolas... Não, você vai falar ainda, acho que você vai falar ainda. Só estou fazendo o meu encerramento. Agradeço imensamente a possibilidade de estar aqui, na Casa do Augusto, na Brasel, todas as demais entidades que nos dão essa oportunidade de debate. Acho que se todo mundo fizesse isso daqui para frente, a gente teria algo mais democrático nessa eleição. Esse período, aquele sofrimento, aquela angústia que vocês sentiram durante a crise, quando mandaram fechar as portas dos seus estabelecimentos, é a mesma angústia que nós, candidatos, temos nesse momento, né? Agora, essa interação é fundamental para qualquer político exercer o mandato. Sem campanha, você acha que existe democracia durante o exercício de mandato? E convido vocês a participarem do nosso debate com os 7 candidatos, hoje na Praça Espanha, lá pertinho da casa do prefeito. Se ele não vai no debate, o debate vai até ele. Obrigado a todos. Professora Sheila, dá suas considerações aí finais. Conversávamos, né, quando eu cheguei, que havia um pedido, assim, já que somos da educação, que as crianças tivessem, desde os primeiros aninhos do ensino fundamental, noções de educação financeira. Tá? Então, isso foi uma conversa que nós tivemos e, como eu havia dito, a gente não pode assim, acumular muita coisa para as escolas, senão daqui a pouco os professores ficam arrepiados. Mas isso nós podemos, né, João, junto com outras secretarias, fazermos um programa que a outra secretaria possa disponibilizar pessoas para estarem comparecendo às escolas, uma palestrinha com as crianças, lógico, tudo de acordo com a idade, né? E para eles já irem tendo essas noções de economia, noções do que gastar, enfim, aquelas noções básicas, bem básicas, gerais. E eu achei isso bastante interessante. Inclusive, esses dias, eu recebi um livro de uma menina que eu conheço sobre educação financeira. Achei uma gracinha, como trabalhar com a criança
essas noções. E também, falando em pandemia, as escolas também serão um grande responsável em dar continuidade a esses protocolos de higiene. Nós temos que aproveitar isso, porque quantas doenças não atacam quando a higiene das mãos, né? Então, essa ação ela deve continuar, principalmente nas escolas, que é quando as crianças começam a ter assim a noção desses valores, desses cuidados, tá? E agradecer também o convite, né? E estamos à disposição sempre que houver uma oportunidade. Volto agora ao nosso presidente Nelson para fazer a pergunta ao seu... Tá. Quer usar o meu espaço para finalizar também? Não, você já tem que fazer a pergunta para ela. Os presidentes vão fazer uma pergunta para a candidata. Para a vereadora? Isso. Ah, pois não. Então, lá da Câmara de Vereadores, nós temos um projeto que demos entrada, acho que foi em abril, porque quando fecharam os estabelecimentos comerciais e disseram, não, vocês podem funcionar com delivery, nos colocaram no colo de uma empresa que é uma empresa de capital privado, que tem... Então, não existia, como o candidato falou, uma plataforma, uma plataforma que pudesse ser pública, gratuita, ou com uma pequena mensalidade, desculpem, com uma pequena mensalidade ou algo assim. Então, nós temos um projeto lá, que também é muito singelo, que pede o seguinte, e para o qual nós pedimos seu apoio, e aí os seus comentários. Pede o seguinte: a plataforma tem que declarar o endereço da cozinha, né? Porque não são restaurantes. Restaurantes é uma combinação entre salão e cozinha. Isso é um restaurante. Só tem cozinha, é uma cozinha. Tem cozinha e salão, é um restaurante. Então, essas cozinhas, declarar o endereço. E também declarar o número do certificado da vigilância sanitária ou protocolo, né? Simples assim. Está lá, então está lá o nome do estabelecimento, tem lá o endereço dele e tem o número do certificado ou do protocolo. A gente sabe que demora e tudo mais. Hoje, quando você chama um Uber, você sabe que o carro está dentro das normas do Conselho Nacional de Trânsito, o motorista tem carteira de habilitação. Sim. Mas quando você pede um hambúrguer, você não sabe se a cozinha está dentro das normas de vigilância sanitária e se o piloto do fogão ele tem conhecimento das normas de higiene. A segurança alimentar é tão importante quanto a segurança de trânsito, né? Nós tivemos um caso fatídico que há um tempo atrás, aqui em Curitiba, daquela explosão que aconteceu, que morreu aquele menino por causa que foram fazer a impermeabilização do sofá. Aí, depois da porteira arrombada, fomos fazer a regulamentação. Já aconteceu e vai acontecer mais vezes de infecção, de outros problemas, intoxicação, e também há uma concorrência desleal. Enquanto aqui, para a gente ficar falando do Augusto aqui, olha, ele paga os impostos e tem todo... Né? Aí alguém numa cozinha que não precisa ter nenhum tipo desses, não está sendo exigido, não tira nota fiscal, não contribui, né? Ela está concorrendo com os que estão estabelecidos, né? Então, esse é um projeto muito simples, que já está lá. Aí eu peço o seu apoio. Vamos provavelmente continuar com ele agora, depois da eleição. Mas essa questão da mínima regulamentação, porque o Estado mínimo não é Estado ausente. Sim. Então, nesse caso, o Estado está ausente dessas plataformas. Muito obrigada. Eu quero só agradecer o Augusto, que nos recebeu hoje um café delicioso, o Luciano também, que nos convidou. Pode contar comigo, eu me proponho, eu estou na Comissão de Legislação e Justiça, e pelo que você falou, é um projeto que agrega, que fomenta e que traz transparência. Tudo que fomenta ou agrega
é bem-vindo. Eu acho que é isso que o poder público tem que entender. As demandas vêm da sociedade. Eu não conseguiria ter essa percepção, enquanto legisladora, de que a cozinha precisa ser identificada. Eu concordo plenamente, dentro da legalidade e da constitucionalidade, tem meu voto e eu vou acompanhar, eu vou dar uma olhadinha como é que ele está, até para ver algumas situações que a gente possa melhorar através de emendas. Conte comigo. Eu quero só fazer uma menção aqui, se eu fosse da área de vocês, né? Marcelo, que bom te rever, está sofrendo também com a questão de eventos, né? O senhor falou sobre o que fazer. Faltou planejamento, faltou. Eu tenho uma preocupação com esse governo municipal. Ele é extremamente autoritário e ele tem 30 vereadores de base lá. Ele não tem mínima preocupação de mandar leis que ele quiser. Nós provamos que ele poderia ter uma arrecadação sem aumento do IPTU e ele não se preocupou, a gente debateu, falamos lá. Então, se eu fosse do segmento de vocês, eu votaria no João, porque ele tem uma leitura, ele tem boa vontade, é jovem, ele gosta de cozinhar. Eu acho que enquanto ele cozinha, enquanto ele olha a água borbulhando, borbulha ideias na cabeça dele, porque ele tem muitas ideias e muita boa vontade. Ele vai atrás do debate, vocês podem ver, ele não tem medo de embate, ele enfrenta, ele não tem a solução na mão, mas ele pergunta: você tem a solução? Porque se você tiver, eu faço. Então, esse é que nós precisamos de um gestor como esse. Agora, se a gente tem um gestor que nós tivemos durante 4 anos, nós reunimos, eu sou da comunidade evangélica, nós, aqui da Assembleia de Deus, nós reunimos por causa do fechamento também das igrejas, sem minimamente uma conversa, e nós fomos lá conversar com ele, e fomos a comunidade religiosa, não foi a comunidade evangélica, foi budista, foi do candomblé, foi o arcebispo da cidade. Ele não nos recebeu. As maiores lideranças da comunidade religiosa, ele não teve minimamente o trabalho de receber. Isso é muito preocupante. E é uma instituição religiosa que contribui para a cidade. Eles têm fantásticos projetos sociais, a responsabilidade social deles é grandiosa. O prefeito minimamente tinha que receber. Ele avisou que não ia nos receber. Isso foi muito triste. Eu estive lá, o arcebispo, os maiores líderes. Então, na minha leitura, é um descaso. Ele tem muita tranquilidade. Eu chamo ele de ditador, muitas vezes, porque ele dita as coisas e acontecem. É triste isso. Então, nós precisamos de um governo de diálogo, nós precisamos de um governo que não tenha medo, não tenha vaidade de dizer: eu não sei, me ajudem, eu quero fazer. Eu não sei, colabore, vamos procurar um caminho. É essa a proposta do João. Eu gostei da proposta do Gustavo, quando fala da diminuição da tarifa de ônibus para os trabalhadores, né? Fomentando a responsabilidade social que o Nelson trouxe, de fazer capacitação profissional, uma escola de aprendizado, sabe? É isso que nós precisamos, parceiros, responsabilidade social. É possível diminuir a passagem? Nós fizemos uma CPI, é possível. Nós pagamos o imposto de renda dos empresários do transporte coletivo. O usuário paga a gratuidade da Polícia Militar, do Correio, ela paga dos oficiais públicos, os oficiais de justiça. Nada contra, eu até acho que seria interessante ter gratuidade para todos, mas os usuários pagar a cortesia com o chapéu dos outros, aí pesa na passagem, fica muito alto. Eu acho que o governo tem que responsabilizar pela Polícia Militar. O Correio é uma economia mista, tem lucros, precisava pagar. Não pode o usuário do transporte coletivo pagar uma conta que não é deles. Perguntar para o usuário: você quer pagar a conta? Ele vai falar: não quero. Então, é muito importante a gente pensar nesse detalhe. Mas eu votaria no João, como eu vou votar, e eu acho que esse segmento deveria também. Muito obrigada. Então, candidato Noêmia, nós sabemos que Curitiba possui diversas ciclovias, né, destinadas ao lazer, que hoje são unificadas assim, em vários espaços públicos, né? Pensar numa solução, digamos assim, voltada ao deslocamento dos empregados, dos funcionários, das pessoas ao trabalho e de volta, seria viável? E como fazer isso acontecer? As ciclovias, Eu apoio a ciclovia, até porque é um transporte
custo zero para a pessoa, para aquela pessoa, o trabalhador, é também uma fomentação de exercícios físicos, né? Agora tem que pensar no sentido de planejar essas ciclovias. A Curitiba não foi preparada para ciclovia, mas é possível, tem situações, tem espaços que é possível fazer sim. Eu acredito que a gente tem que pensar numa lei, né? Apesar de que neste caso, Gustavo, é uma prerrogativa do prefeito, o prefeito que vai ter que planejar isso, essas ciclovias. Nós só apoiamos e aprovamos a lei. Mas tem mecanismos, por exemplo, enquanto vereadora, de fazer um projeto de sugestão. Posso fazer um projeto de sugestão, Gustavo? A gente conversa e aí a gente mostra para o prefeito que existem soluções em relação à ciclovia, com certeza. Conte comigo. Para a educação, o que teria para a valorização da educação e dos professores? Outra questão que eu entendo que faltou muito diálogo desse prefeito. Se nós temos um gestor que não tem minimamente um diálogo com a sociedade, quem sofre somos nós. Teve um ajuste fiscal, um ajuste financeiro na cidade em 2016 para 2017. Eu concordei com algumas questões, como, por exemplo, a desvinculação do IPTU com a taxa de lixo. Muitas instituições, tinha mais de 800 instituições que não sei porquê, cargas d'água, tinha isenção no IPTU e isenção na taxa de lixo. O que nós entendemos? Eu fui a relatora desse projeto, que já tem a isenção do IPTU, mas é produtor de lixo. Então, o que acontece? Ele não pagava o lixo, mas os demais, nós pagávamos o lixo dessas pessoas, porque é uma taxa elevada. Então, nós desvinculamos essa taxa de lixo, baixa renda, nós fizemos um projeto que isentava baixa renda, porque não tem condições, a pessoa de baixa renda não tem uma produção de baixa renda. Nós entendemos que os grandes produtores de lixo teria o seu envio ou destinação do seu lixo como é feito hoje, né? Então, todos isso. Agora, quando tirou direitos e conquistas históricas dos servidores, dos professores, aí nós demos contra. Porque não precisaria. Nós apresentamos, inclusive, nós levamos o sindicato fiscal lá, o Sindifisco, que é um grupo de fiscais, agentes fiscais, servidores fiscais dentro da prefeitura, que fez uma planilha de que é possível, sim, ter todo um trabalho em relação ao ISS, ICI, ICM, e aí ele não acatou. Foi muito mais fácil tirar direitos e conquistas históricas dos servidores. Aí nós votamos contrário, porque nós entendemos que o trabalhador, que o professor precisa ser bem remunerado. Nós somos um dos países que mais paga mal para os professores. Não há investimento na educação, nós precisamos mudar esse quadro, nós precisamos mudar essa estatística. E eu entendo que se você valorizar o professor, dando a ele também capacitação, conhecimento, mais estudos, ele vai ter muito mais preparado, desde a educação básica até o terceiro, até a faculdade, ele vai ter preparo para fazer com que nós tenhamos aí uma nova geração, gerações futuras de pessoas muito mais bem educadas, preparadas para o mercado de trabalho. Então, a valorização da educação dos professores, para mim, é primordial e eu não abro mão disso. Professor é um futuro glorioso que nós temos nas mãos, porque ele passa todo o conhecimento. Não tem nenhuma pessoa aqui que não tenha minimamente um conhecimento e que passou por uma sala de aula com um professor, e a gente tem que valorizá-los. Muito obrigada. Muito bom, vereador. Então, faz as considerações finais, a sua consideração, porque a gente vai fazer a assinatura do documento. Por favor. Muito obrigada, Luciano. Obrigada a vocês terem me ouvido. Eu estou à disposição de vocês. O que precisar, o que eu puder. Eu sou muito do diálogo também. Não tenho medo do embate também. Tenho humildade para dizer, esse caminho eu não sei, esse caminho nós vamos precisar fazer. E vocês estão, assim, bem-vindos ao nosso gabinete. E eu espero, e eu conto com vocês também. Eu tenho humildade que não sei se eu posso pedir. Posso pedir voto?
Eu peço votos de cada um de vocês, tenho humildade de pedir para a gente continuar o nosso trabalho. Eu trabalho com recuperação de jovens na dependência química, é um trabalho fantástico, eu amo esse projeto social, tenho visto mudança de vida desses meninos, não desisto deles, são muitos, nós temos pouquíssimas políticas públicas em Curitiba, eu apresentei uma casa de recuperação para gestantes usuárias de drogas com capacitação profissional, porque nós temos aí uma geração de dependência química no ventre, porque essa menina é dependente química, o pai dessa criança é dependente químico, e nós, enquanto parlamentares, enquanto poder público, não podemos ver uma nova geração de dependência química no ventre. Então, essa casa é fantástica, nós fizemos um salão de beleza dentro dessa casa para capacitação profissional dessa menina, e o poder público cuidando dela através das unidades de saúde e da recuperação da sua escolaridade. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Olha, sei que o protocolo seria assinado aqui agora, mas veio uma pergunta aqui de comum acordo do pessoal da Liga de Hamburguerias, o Augusto também, vários. Alô, falaram que é uma pergunta para o nosso candidato a prefeito, João Arruda. Faz força do hambúrguer. Não é melhor que você. Mas a pergunta é a questão da ação integrada de fiscalização urbana, que foi um convênio que foi assinado com a prefeitura, junto com o Estado, algumas prefeituras assinaram. E a questão da ação integrada de fiscalização urbana, da maneira da abordagem, acaba realmente manchando a imagem, colocando em risco não só os fiscais que estão indo lá, mas também os clientes, os próprios trabalhadores, porque se você vai pedir uma documentação que você pode pedir durante o dia, se for pedir lá, pedir uma cópia do alvará, porque às vezes tem demora para chegar, tem a questão do bombeiro, tem a questão da secretaria, que a gente sabe que existe uma demanda muito grande, aí tu bota a empresa numa situação super difícil e acaba fechando. Aí, fechando essa empresa, é muito difícil ela retomar e a sua imagem e conseguir todo aquele trabalho que ela fez. Então, eu queria saber do candidato o que ele tem a visão da ação integrada e se ele iria renovar esse convênio ou ele ia mudar esse tipo de abordagem. Qual a sua opinião sobre isso, para que a gente possa tranquilizar várias pessoas que estão assistindo pelo ao vivo e depois no YouTube e aqui presente? Bom, a fiscalização, isso em relação a qualquer aspecto da fiscalização que é necessária em relação ao setor produtivo, ela tem que ser orientativa. As abordagens agressivas expõem o empresário a ponto disso que se falou, tem que fechar o seu negócio depois. Você está lá recebendo os seus clientes, né, oferecendo o seu hambúrguer, a comida, a refeição, e tem lá 10, 15 pessoas. Chega já a polícia junto com a imprensa, né, já tirando fotografias, e hoje em dia com rede social já tem um cliente que tira também, coloca e tal. Acabou o teu negócio. Quem paga esse prejuízo? Com escopeta na mão. Com arma na mão, isso é abuso de autoridade. Tudo começou lá atrás, o prefeito tinha uma birra por conta de alguns estabelecimentos comerciais que descumpriam a legislação embaixo ali do seu prédio. Vocês lembram disso? Começou ali. E depois isso teve que ser ampliado até para justificar o que ele fez lá perto da casa dele. Mas o fato é que toda a fiscalização, ela pode ser rigorosa, ela pode ser dura, mas ela tem que ser orientativa, preservando o funcionamento da empresa e a imagem dos empresários, a imagem da própria empresa. Prejuízo incalculável que a prefeitura não devolve ao empresário. E se depois da fiscalização chegarem à conclusão de que o empresário tinha razão, como é o caso que você citou aqui, que é um documento que já tinham pedido, mas não estava à disposição do empresário, de modo geral. Agora, são duas coisas, né? A fiscalização rigorosa, ao mesmo tempo em que eu tenho uma gestão cheia de obstáculos e de travas dentro da burocracia interna para que vocês consigam os documentos necessários para poder apresentar diante de uma fiscalização. É preciso desburocratizar a prefeitura, todo mundo fala isso, mas o procedimento, eu fiz isso como relator da lei de licitações, está pronto o projeto, está no Senado, já foi aprovado na Câmara, lá as coisas funcionam meio devagar para aprovar, mas aqui nós vamos dar celeridade a isso. Ordem cronológica, tecnologia, porque a tecnologia não tem aquela história do cara não foi com a tua cara, senta em cima do teu pedido.
Se você não tem como resolver questões internas, burocráticas, administrativas na prefeitura, não tem como a prefeitura cobrar de você, ainda mais de maneira agressiva, através de uma fiscalização. Então, eu acho que o convênio ele é importante, sim. Claro que tem que ter um instrumento de fiscalização, mas é preciso rediscutir o formato desse modelo de fiscalização para que isso aconteça em outros horários, né? Porque, na verdade, é uma abordagem para encontrar documentos, é mais ou menos como uma busca e apreensão da Polícia Federal, e coloca o empresário no mesmo patamar do que um bandido que está sendo investigado por um crime de corrupção muito mais grave. João, só vou pedir a licença para comentar algo a respeito. Meu nome é Rodrigo, eu sou proprietário de uma casa de assados e cerveja artesanal no bairro do Água Verde também, na Brasília Tiberê. E, assim, no meu caso, acredito que eu levei muita sorte, né? Porque o pessoal fez um tratamento muito cordial conosco, apesar da minha iniciativa também ser da mesma maneira. Recebi o pessoal, estava presente no momento, então nós que somos empreendedores, a gente sabe muito bem, ou aprende jogar o jogo, sabe como lidar com essas situações e representar a nossa empresa, porque é de lá que nós tiramos o sustento. Mas sem denunciante não existe denúncia. E fui atrás para saber quem era a pessoa que estava me denunciando, porque realmente não constava nada irregular naquele momento. A gente sempre trabalhou e quer trabalhar da maneira mais assertiva possível para poder entregar 100% das demandas que nos são exigidas, e não consegui saber quem foi, para simplesmente dar uma justificativa ou dar um parecer, dizendo que, olha, aqui se trabalha corretamente, aqui se trabalha dentro do modelo em que se é exigido. Então é muito difícil, porque inclusive pensamos, e quem é desse segmento sabe que as denúncias partem por diversas razões e motivos, inclusive por concorrentes. Então, além da inquisição, do inquérito todo que a gente é obrigado, obviamente, a fornecer e prestar as contas, foi feito, até o pessoal falou da DAIFO, olha, estão de parabéns, realmente estão trabalhando certinho. Eu não tive condição, fui atrás, eu preciso gastar R$4.000 através de vias judiciais para poder acessar a informação de quem foi. Então, a gente acaba respondendo algo sem saber quem manifestou interesse em saber. Eu acho que isso tinha que mudar. Aproveito aqui o Carlos, que também quer complementar. Eu sou o Carlos Fogo, presidente da Liga das Hamburguerias. Já trabalhamos juntos lá no passado, João, no gabinete do governador do Requião. Quero dizer para vocês assim que a gente vê o despreparo, tá, da AIFO em chegar nos nossos comércios, né? Então somos tratados como marginais, como disseminadores do vírus, né? A AIFO esteve na minha hamburgueria e o meu filho falou para mim, pai, eu fiquei com vergonha de trabalhar aí. Parece que nós somos traficantes, porque tanta polícia, tanta gente, e a gente ser abordado dessa forma, né? Então, para os nossos clientes, para as pessoas que estão em nossa volta, fica uma situação muito ruim, né? Então, a gente queria saber de vocês se vocês vão começar a dar um jeito neles, né? Na AIFO, deixar a galera mais tranquila. Veja, a gente tem que mudar o formato, tem que ajustar o trabalho da polícia e a abordagem também. É uma coisa a polícia que trabalha com o traficante e uma polícia que está fazendo um trabalho de fiscalização de um restaurante ou de um bar. Ao mesmo tempo, é outra polícia, a polícia que trabalha no centro da cidade na questão cultural, com artistas e também com comerciantes. A nossa ideia, hoje nós temos um efetivo da Guarda Municipal muito pequeno, de 1.600 guardas, proporcionalmente em relação a São José dos Pinhais, o efetivo é menor. Se fala muito em câmeras de segurança, eu sei que esse assunto também interessa aos comerciantes. Câmeras de monitoramento e tecnologia. Para cada câmera de segurança, para cada 4 câmeras, é preciso de uma pessoa para operar. Não existe um efetivo adequado na cidade para fazer esse trabalho de segurança, inclusive em parceria com as forças da polícia.
Nós queremos implantar, aumentar o número de efetivo, fazer concurso, investir em tecnologia, qualificar o servidor para que ele possa operar as câmeras de segurança e criar um cinturão em Curitiba para proteger a nossa cidade. E a guarda cultural será o guarda à paisana, que vai circular pelo centro da cidade, que vai ter relação com os comerciantes, com os empresários, vai entender os problemas em relação ao tráfico de drogas, ao vandalismo, à violência, e outros crimes também, até de violência contra a mulher, mas tem que ter essa sensibilidade, tem que saber fazer essa abordagem. E o mesmo nós podemos pensar em relação ao formato estabelecido pela AIFA. Claro que isso depende também da iniciativa do governo do Estado, mas eu acho que sou o candidato mais independente dessa campanha eleitoral. Eu não tenho rabo preso com nenhum candidato. Eu não sou candidato a prefeito de Curitiba para ser cabo eleitoral na próxima eleição de governador, de presidente. Eu sou candidato a prefeito de Curitiba para defender projetos. E alguns me falam, João, mas você foi adversário do governador na última eleição, como é que vai ser esse relacionamento em defesa da cidade? Eu não estou aí para ser prefeito, para servir como cabo eleitoral. E vamos dedicar à cidade, 4 anos. E acho que isso interessa a todos que governam, tanto o governador do Estado quanto o presidente da República. Mas o meu hambúrguer é bem melhor que o teu. Tem Rodrigo Sbach e até professores. Eu vou passar, então, para o presidente Nelson ler a proposta das 3 entidades e logo em seguida a gente faz a assinatura, faz a foto. Já está registrado também via, né? Então, ouçam bastante antes de assinar, né? Isso aí. Então vamos lá. Então é a proposta do Sindiabrabar, do Sindiotéis e da Abrazel para a gestão 2021-2024 da Prefeitura Municipal de Curitiba. Então nós começamos pelo item A, que é manutenção de empresas e empregos. Nesse item, nós estamos falando da Academia de Formação de Jovens Aprendizes. Então a nossa intenção é um curso, né, de 60 horas, todo ele prático. Todo ele prático. Então, as entidades e os empresários estão se organizando para realizar esse curso e precisamos de apoio da Prefeitura Municipal. Inicialmente, a questão do transporte desses jovens, mas outras coisas seriam também muito bem-vindas. Outra questão importante é que se criou uma narrativa de que a culpa é dos bares primeiro, depois era dos jovens, agora é das casas de festas, dos salões de eventos. A culpa nunca é de outro, sempre vai se criando uma narrativa para transferir isso. E nós estamos sofrendo muito essa situação. E, então, aquilo que falou das campanhas de mídia, que elas têm que ser educativas, nós não tivemos uma campanha de mídia educativa, nem dos grandes players anunciantes, nos mercados, houve alguma ação nesse sentido. Estávamos anunciando o preço de batata e, no meio da pandemia, gastando dinheiro na televisão, mas não dando informações. E a prefeitura não participou disso. Ao contrário, o que pareceu foi que os bares, os restaurantes das cidades eram os culpados, né? Depois os jovens e agora as casas de eventos. Então, o item B é campanha de mídia para estimular o consumo seguro, né? Olha, privilegia os estabelecimentos que têm as regras e tal, e a prefeitura não fez isso, e nós vamos precisar disso para a retomada. A questão do refis, eu já coloquei aqui, que seria para 2021, 2022, né? Porque agora o que foi adiado, então vamos ter dupla. A questão do plano de desburocratização para abertura e funcionamento de bares, existe uma lei nova federal, mas a gente aqui em Curitiba tem muita coisa. E não há uma regulamentação, então um fiscal chega e diz, olha, essa porta não pode estar ali. Aí você tira a porta. Aí vem outro fiscal, 40 dias depois, diz, não, olha, que você precisa de uma porta aqui. E eu não estou falando isso como um exemplo hipotético, não, isso acontece, né? Então, tanto para as fiscalizações, tem que ter um protocolo que marca X, sei lá, mas tem que ter uma coisa que é igual para todos, né? Para todos os fiscais, porque varia o fiscal... aquela história lá do o homem não toma banho 2 vezes no mesmo rio. No nosso caso aqui é impressionante. Como muda o fiscal, muda tudo, né?
O plano de combate ao comércio clandestino, ilegal e informal, né, que tem a ver com a regulamentação de plataformas, porque as plataformas estão hospedando, nesse novo mundo digital, esses comércios clandestinos. O item F é tornar lei municipal a regulamentação da venda nos sistemas de plataformas. Essa mistura de ICM com ISS, esse é um problema para ser resolvido e urgente, e é de interesse da prefeitura para aumentar a arrecadação. Promover ações para tornar a cidade mais viva, flexibilização, né? A questão da utilização das calçadas. Nós estamos com um projeto no IPUC de utilização das calçadas e ele não anda. Não do recuo, da calçada. De acordo com o coronel Hudson, aqui da Polícia Militar, para ele esse é um grande, porque quando a comunidade ocupa os espaços públicos, a segurança fica muito maior, né? Além de, no período de Covid, as experiências de Paris, de Madrid, de Lisboa, de outras cidades, da utilização do espaço, né? É fundamental. Então, é uma regulamentaçãozinha. Tem lá na Câmara de Vereadores uma lei, de 1999. Nós tentamos ressuscitar aquela lei ressuscitar, porque está em a lei, mas não tem regulamentação. A questão dos ônibus nos horários após a meia-noite. Os nossos funcionários precisam, nós falamos bastante de transporte aqui, mas tem uma coisa muito simples, eles não têm como ir para casa. Então, se você quer contratar uma senhora, uma pessoa, uma moça, um rapaz, que mora um pouco mais distante, você tem que ou liberar ele mais cedo, o que dificulta o processo, né? Ou tentar achar soluções alternativas para isso, porque não há transporte depois da meia-noite, via de regra. A melhoria da iluminação dos pontos de ônibus, isso é coisa antiga, né? Isso é das casas reivindicações da década de 90 ainda, mas ainda é verdade. A questão da comunicação externa, a regulamentação da prefeitura, voltamos àquele tema. Existe uma regulamentação da comunicação externa, mas cada fiscal vê de um jeito. Por exemplo, aqui o Augusto tem uma fachada de 20 e poucos metros e usa 5%. E mesmo assim, de acordo com um fiscal está ok, de acordo com o outro não está ok. Então, a questão da regulamentação de música existe, de música ao vivo, mas não existe regulamentação de uso de televisões para assistir jogos e essas coisas. Essa é uma coisa mais da Câmara de Vereadores, e eu acho que e ela é importante. Voltamos ao tema do digital, né? A questão da IFU, que foi muito bem abordada aqui pela Liga das Hamburguerias, que faz parte também aqui da Brasel. Essa questão é uma questão muito séria de direitos civis, né? Quando se chega alguém para 7 carros com giroscópio ligado, alguém vem com uma escopeta, ou vem os fiscais e fecha tudo, e você tem que ser responsável. Eu não posso usar a calçada, mas se tem alguém fazendo aglomeração na calçada na frente do bar, aí eu sou responsável? Mas espera aí, né? A questão da responsabilização das pessoas físicas não está acontecendo. Vem tudo para cima do CNPJ, para cima da gente, e a televisão mostra, e daí a população diz, não, esse pessoal dos bares, né? Esse pessoal dos bares né, o pessoal da casa de festa não pode mais ninguém ter festa de casamento. Não pode ter festa de casamento, porque é um problema, Então fica assim, desviando, e hoje a gente tem dentro de um ônibus 70 pessoas, e nós não podemos ter lá no Castelo do Batel ali, do Marcelo, que tem sei lá quantos 1.000 metros quadrados, ele só pode ter 50 pessoas. Eu vou repetir, dentro de um ônibus podem entrar 70, pegar nas coisas, não tem álcool gel na entrada, não tem controle de temperatura, não tem cuidado com o distanciamento, podem entrar 70 pessoas dentro de um ônibus e ficarem lá 10, 15 minutos respirando um perto do outro. Lá o Marcelo só pode 50 pessoas em 2.000 metros quadrados. Não tem sentido, né? A questão de um canal de conversa junto aos comitês de crise e outras situações. E, finalmente, nós não temos hoje uma Secretaria de Comércio e Turismo. Nós temos um instituto.
e não uma secretaria. Durante a pandemia, isso ficou ainda mais evidente, não tínhamos com quem conversar. Né? Ou você conversa com o secretário de civil, da Casa Civil, da Prefeitura, né? Conversamos bastante com a secretária Márcia, mas o que seria o certo? Não é a gente ter um interlocutor dentro da Prefeitura junto à saúde. Eu não sou médico, como é que eu vou conversar com a secretária Márcia? Eu preciso conversar com o secretário de Comércio, de Turismo, e a gente montar alguma coisa, e eles internamente e tal, e nós íamos construindo. Mas nós não temos uma Secretaria de Comércio em Curitiba, e é até estranho, eu fui verificar lá, é muito estranha assim, a formatação. Então, essa Secretaria de Comércio e Turismo é muito importante, né, José? O José é mais do setor de hotelaria, então é muito difícil, a gente não tem com quem conversar. A associação comercial chegou até a se opor em alguns momentos. Foi muito difícil esses 7 meses, pela falta desse canal, que é um canal para nos atender. Uma Secretaria de Comércio e Turismo. Então, esses são os itens que a gente está propondo e que a gente está entregando a vocês. Essa recepção de vocês desses itens não os obriga, obviamente, mas me parecem ser de bom senso e de nosso comum entendimento aqui, essa construção. Né? Então, estão aqui os documentos, o Luciano vai verificar, o Gustavo quer falar. José. Faz de conta que assina de novo para ela bater foto. Eu estou de pé machucado, por isso que eu estou de crocs, vocês me desculpem, viu? Brincando de um brinquedo chamado overboard, você conhece, né? Um horror aquilo. Tem um encaixe que você coloca no overboard e vira tipo um carrinho de rolimã. Eu fui em alta velocidade, dei com o pé no sofá de casa, abri o pé. Não deu nem para dar ponto. Mas eu queria falar uma coisa aqui que ele trouxe, muito importante, que é essa questão da veiculação de informações. Se tem uma coisa que eu me arrependo de não ter sido mais duro e mais firme no Congresso Nacional e resolvido esse problema, é esse ECAD, né? Essas taxas cobradas pelo ECAD. E eu tentei incluir isso no relatório do Simples, né? A Constituição, ela prevê tratamento diferenciado. Tudo começou com o Estatuto da Pequena Empresa, tudo começou graças à Constituição, depois foi evoluindo. Houve enquadramento de diversos setores, né, mudanças na tabela. E uma das coisas que eu incluí no meu projeto, só para contar essa história aqui, para descontrair, foi o tratamento diferenciado do ECAD. Eu não pedi nem para acabar com o ECAD dentro dos restaurantes e bares, o que eu considero inconstitucional, ilegal e bitributação, porque se você liga aqui o rádio da Devons em uma rádio, essa rádio já paga o ECAD. E se você está veiculando o que está sendo reproduzido pela rádio, ou seja, você não tem que pagar esse imposto 2 vezes. Mas eu pedi o tratamento diferenciado, né, uma tabela. Para empresa de pequeno porte, 20% do valor normal, uma empresa um pouco maior, uma média 40%, até 70% no máximo a cobrança do ECAD. Foi para o Senado e voltou sem a proposta, sem a medida. E para a gente incluir de novo, teria que voltar novamente no Senado, ou seja, mais um ano de discussão sem aprovar aquilo que a gente tinha proposto a fazer. Daí eu descobri que a relatora do projeto no Senado, a senadora Marta Suplicy, né, tinha uma relação com esse ECAD, por ter sido ministra da Cultura, mas pensem em uma máfia, com todo o respeito, que é esse ECAD. É um negócio impressionante. Eles têm bancadas de deputados federais lá que trabalham para eles. É um negócio absurdo. João Arruda, faltou três vias aí. Pessoal, queremos agradecer, né? Agora vai entrar mais um candidato, né? Que vai ser a candidata Yared com Gilce Rink e o Paulo Rink. Eu acho que são 10h08, acho que a gente foi muito bem. Era marcado para começar às 10 horas e está dando tudo certo.